Ele não era perfeito, não. Ele errou algumas vezes, mas em todas ele se arrependeu, pediu perdão ao Senhor e se consertou. Porque nós também não podemos dançar, não podemos festejar alegremente em adoração a Ele. O importante para Ele é que seja uma adoração sincera. Mical dá aqui um exemplo do que não fazer no casamento. Esse é o tipo de atitude que destrói qualquer casamento. Na maioria das vezes, os que não fazem nada são os primeiros a criticar e deixam claro que o mais importante na vida dele era o Deus que ele servia. Ser servo para ele era mais importante do que ser rei. Ele é, para mim, um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. Qual casamento vai dar fruto quando a esposa critica severamente o marido? Quem é mais importante para mim, o Senhor ou as pessoas? Procuremos os erros em nós mesmos. Com a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombeta. Esse Davi que ia dançando com todas as suas forças perante o Senhor não era qualquer pessoa. Ele era o rei de Israel, ele tinha sido escolhido por Deus para reinar e ele não tinha orado anos e anos pedindo ao Senhor para ser rei. O Senhor enviou o profeta Samuel para ir atrás dele sem nem mesmo ele saber. Comento sobre isso nesse vídeo. E além de ter sido escolhido pelo Senhor, Davi, já como rei, era aprovado por Deus. Deus se agradava das atitudes de Davi. Ele não era perfeito, não. Ele errou algumas vezes e errou feio, mas em todas ele se arrependeu, pediu perdão ao Senhor e se consertou. Eu imagino que essa seja uma das características de Davi que agradava muito ao Senhor. Ele errava porque era humano, mas sabia reconhecer seus erros. Ele sabia quando estava desagradando o Senhor. A primeira tentativa de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi é um exemplo disso. Ele não agiu de forma correta, ele não consultou o Senhor antes de começar a agir, e a tentativa foi tão desastrosa que teve até uma pessoa fulminada por Deus. Comento sobre isso nesse outro vídeo. Mas tanto na primeira vez como agora, Davi ia dançando perante o Senhor, e nas 2 vezes o Senhor aprovou a atitude de Davi e dos outros que iam fazendo grande festa, dançando e gritando de alegria em adoração ao Senhor. Mas essa festa toda agradou a Deus, mas não agradou a esposa de Davi. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Será que isso só aconteceu nos tempos de Davi ou será que acontece hoje também? Se Davi era um homem aprovado por Deus e Deus não reprovou a dança dele em adoração ao Senhor, por que nós também não podemos dançar, não podemos festejar alegremente em adoração a Ele? E aqui eu estou falando de dança no sentido de movimentar o corpo com reverência e respeito, como Davi fazia, e não me refiro a qualquer tipo de dança do mundo. Mas não é porque eu faço como Davi que eu posso desprezar ou criticar quem faz diferente. O contrário também é verdade. Se eu não me movimento no momento do louvor, se eu fico quieta como forma de adoração ao Senhor, também está certo. Mas eu não posso desprezar ou criticar quem faz como Davi. Deus não reprova quem dança e não reprova quem não dança. O importante para ele é que seja uma adoração sincera. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Então o povo partiu, cada um para a sua casa. Depois de toda a festa, Davi concluiu a celebração, que era levar a arca para o lugar certo, e selou com holocaustos e sacrifício ao Senhor. Ou seja, tinha alegria, tinha festa, mas também tinha ato solene e silencioso. A gente também precisa saber o momento certo de cada coisa, e Davi sabia. Também chegou o momento do povo ser abençoado, e ele o fez. Depois da jornada levando a arca, Davi agiu, dando alimento para o povo. O rei Davi fez o trabalho completo e com perfeição para a maioria dos israelitas, menos para uma que não estava com eles, estava na casa do rei Davi, sua mulher.
Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Traduzindo o texto para os nossos dias. Davi voltou para casa em paz, feliz, com um coração leve para encontrar sua família, para abençoar sua família, e foi recebido pela sua esposa com ironia e com uma tremenda grosseria. Mical dá aqui um exemplo do que não fazer no casamento. Ela teve uma atitude desastrosa, não só na recepção, mas também com as palavras. Se você se viu em Mical, tome cuidado e busque urgentemente o Senhor antes que o seu casamento termine. Isso é atitude de mulher tola. O vídeo não é sobre casamento, mas não dá para não falar nada vendo uma atitude dessas. Esse é o tipo de atitude que destrói qualquer casamento. Aqui também vemos as pessoas que não fazem nada e que ficam observando da janela para ver se quem faz está fazendo alguma coisa de errado. Na maioria das vezes, os que não fazem nada são os primeiros a criticar os que dão glória a Deus alto, quem dança na hora do louvor, quem chora na presença do Senhor, quem fala em línguas na hora do culto, quem é solícito demais. Geralmente, quem está trabalhando para o Senhor ou o adorando não tem tempo para ficar observando os outros, porque está ocupado demais fazendo o que é mais importante. Se Mical, que não estava fazendo nada, falou a bobagem que falou, Davi, que estava adorando ao Senhor, deu a resposta certa. Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai e de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Davi foi preciso na resposta. Ele não ofendeu Mical diretamente, ele apenas falou a verdade e deixou claro que o mais importante na vida dele era o Deus que ele servia. E que ele não estava ali por acaso, mas que ele tinha sido escolhido por esse Deus. Davi mostrou que o que as pessoas pensavam ou falavam dele pouco importava. E que também ele estava pouco preocupado com a liturgia do cargo, com o glamour do cargo que ocupava. Antes de ser rei, ele era servo, ou seja, ser servo para ele era mais importante do que ser rei. Davi sabia que se colocando numa posição de igualdade com os escravos não degradava a imagem dele como rei, muito pelo contrário, só o enaltecia. Não à toa, mesmo as pessoas que nunca leram a Bíblia já ouviram falar do rei Davi. Ele é, para mim, um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. E um dos motivos é o quanto ele demonstrava que amava o Senhor, quanto ele adorava o Senhor. Davi não se via como superior, mas provavelmente Mical se via. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Ou seja, num sentido figurado, o casamento de Mical com Davi nunca deu fruto. Qual casamento vai dar fruto quando a esposa critica severamente o marido? A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos, a insensata destrói a sua. O que eu aprendo com isso? Primeiro, que eu não devo criticar ou julgar a adoração que as pessoas fazem ao Senhor. A adoração é para Ele, e quem deve decidir se é correto ou não é Jesus, que é o justo juiz. Segundo, que eu não devo criticar os de fora e muito menos os da minha família. Dar conselho quando uma pessoa está no erro é uma coisa. Criticar de forma grosseira é nocivo e não ajuda em nada. E terceiro, adorar o Senhor e não me importar com o que as pessoas vão falar. Quem é mais importante para mim, o Senhor ou as pessoas? E para terminar, a minha oração é que o Senhor nos ajude a nos olharmos frequentemente no espelho. Que ao invés de ficarmos procurando os erros nos outros, procuremos os erros em nós mesmos. E se encontrarmos, que nos humilhemos perante o Senhor, que nos arrependamos e que nos consertemos diante dele. Um cheiro para todos vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.